Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, esse projeto de reforma do imposto de renda. Pela proposta, que ainda será analisada pelo Senado, estarão isentos quem recebe até R$ 2.500 por mês. Para estados e municípios, essa correção da tabela do imposto da pessoa física vai provocar aí a perda de arrecadação, até como a Jaqueline contou agora para a gente. Outra novidade prevista no texto é a alíquota de 15% a ser aplicada sobre lucros e dividendos. Para falar mais sobre os impactos que a reforma do imposto de renda poderá provocar, a gente vai conversar agora com o Daniel Nogueira. Ele é especialista em tributação da consultora Crow. Daniel, boa tarde para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom, para começar, queria até pegar gancho do que a nossa repórter, a Jaqueline Frison, trouxe aí de informações. Sabemos que os municípios são contra, mas qual que é a tendência, qual que é a previsão quando esse texto desse projeto de lei chegar no Senado e o que ele vai mudar na vida de todo mundo nesse momento econômico do Brasil? Sim, boa tarde. É um prazer falar com vocês. O que a gente vem aí chamando de reforma tributária, na verdade, de reforma não tem nada, né? É, na verdade, uma alteração na legislação do imposto de renda que existe atualmente, né? Essas alterações que foram aprovadas pela Câmara, elas foram pouco discutidas, né, com especialistas, com a própria sociedade. Então, tem uma série de pontos aí que, na verdade, o que nós esperamos é que o Senado reveja isso, né, e faça essas alterações, não só por conta desses impactos para as prefeituras, para os estados, mas também para impactos aí que essas alterações vão trazer para a sociedade como um todo. Daniel Nogueira, boa tarde, obrigada por nos atender aqui no plantão da CNN. Aquela pergunta clássica, que a gente faz ao falar aí de reforma do imposto de renda: quem ganha e quem perde? Na realidade, inicialmente ninguém ganha, tá? Algumas empresas, aquelas empresas que estão aí no regime do Simples Nacional ou no regime de lucro presumido e faturam até R$ 4.800.000 por ano, são empresas que sim terão uma redução na sua carga tributária, que esse texto traz basicamente para essas empresas que faturam menos. Para a grande maioria das outras empresas, empresas que faturam mais que isso, na realidade haverá um aumento na carga tributária e não uma redução. Essas empresas hoje elas pagam em média 34%, de imposto de renda e contribuição social, em que o texto reduz isso para 26%. Mas, por outro lado, cria-se o imposto de renda sobre lucros e dividendos de 15%. Ou seja, a gente sai de 34% e no final, fazendo todas as contas, no final do dia acaba recolhendo 37%. Então, para a grande maioria dessas empresas que faturam mais do que R$ 4.800.000 por mês, essas empresas elas realmente terão aí um aumento na sua carga tributária. Agora, para essas empresas que estão no Simples Nacional ou no lucro presumido e aí faturam até esse valor mensal, elas realmente terão aí uma redução na carga tributária desses 34% para 26%, porque elas não serão obrigadas a tributar esses 15% dos dividendos que as outras deverão tributar. Sim. Agora, Daniel, a gente vem ouvindo vários especialistas ao longo da semana sobre o assunto. Na sua visão, quais são as principais correções que poderiam ter sido feitas e que não entraram nesse texto? Muita coisa interessante entrou no texto, por exemplo, a tabela progressiva do imposto de renda para a pessoa física, que já está desatualizada há muito tempo. Então, aquelas pessoas físicas que, a partir de um salário aí médio de R$ 1.903 por mês, já seriam obrigadas a recolher imposto de renda, a partir desse texto, esse limite passa a ser de R$ 2.500. É uma melhora, para grande parte das pessoas físicas, mas, por outro lado, alguns pontos eles realmente precisam ser revistos aí pelo Senado, porque a gente precisa ter aí um equilíbrio nessa mudança. E esse equilíbrio ele não existe hoje para essas empresas que faturam mais de 4.800.000. Para a pessoa física, vai aí para uma parte da população vai realmente ter diferença, porque elas talvez deixem de recolher imposto de renda, basicamente aí pela estimativa
do governo, basicamente 5.600.000 pessoas, talvez deixem de recolher imposto de renda, mas, por outro lado, para as pessoas jurídicas isso não vai ser tão bom, e também para a maior parte das pessoas físicas não vai ter diferença, porque elas vão continuar recolhendo imposto de renda e pouca coisa muda. Então, eu acho que talvez falte um pouco de equilíbrio, né, nesse texto que foi aprovado, e talvez o Senado possa rever esse texto para que tenhamos esse equilíbrio aí. Basília Rodrigues, nossa analista de Brasília, tem uma pergunta para você também. Chega mais, Basília, bem-vinda. Oi, tudo bem, meninas? Muito boa tarde a todos vocês. Obrigada por chamar para a entrevista. Olha só, eu queria saber do senhor quem está com razão nessa queda de braço, se é o governo federal ou os municípios e os estados. Hoje, a propósito, o governo soltou uma nota informativa dizendo que não haverá perda de arrecadação para as unidades da federação. A contabilidade do governo diz respeito à arrecadação de 2021, que foi cheia. Então, eles entendem ali, os técnicos do governo, que houve uma arrecadação estrutural para estados e municípios na ordem de 58 bilhões de reais e que com a reforma tributária estão devolvendo para pessoas e empresas em formato de redução de impostos algo como 47 bilhões de reais. Mas mesmo assim, estados e municípios estão reclamando. Estão reclamando porque tem razão ou estão reclamando com a conta gorda? Essa é uma discussão que não vai ter fim, né? A gente tem aí, por um lado, uma redução considerável para boa parte das empresas, mas para outras não. Realmente tem um impacto nisso, né, para os estados e municípios. E, por outro lado, a arrecadação, ela de fato não está sendo diminuída, né? A gente parte aí de uma arrecadação média de 34% para 37% no final do dia, quando a gente faz a conta. Então, eu acho que é uma discussão que vai longe, mas de qualquer forma, não existe redução na arrecadação. Tá? Essa reforma, que vem sido chamada de reforma, na verdade, é simplesmente uma alteração na legislação e que, para a maioria das empresas, não vão surtir nenhum tipo de efeito, na verdade, vão aumentar a sua carga tributária ao invés de reduzir. Então, é uma discussão que não tem, na verdade, até aqui um lado certo e um lado errado, né? É uma discussão que vai longe e, na verdade, quem acaba perdendo são os investidores, são as empresas que acabam sendo desestimuladas, né, de crescerem, porque acabam crescendo e pagando muito mais imposto. Então, é uma discussão que vai bem longe. Obrigada, Daniel. Eu tenho mais uma pergunta. A gente sabe que esse texto já foi aprovado na Câmara, agora ele vai para o Senado, né? Qual que seria, então, ali, mudanças significativas para dar uma equilibrada nas contas, sem que o prejuízo seja tão grande? Qual seria, assim, o projeto ideal para essa reforma do imposto de renda? Como eu disse, esse projeto ele não foi amplamente discutido com os especialistas e com a sociedade, né? Eu acho que isso deveria ter sido feito, mas não foi. Mas, de qualquer forma, a principal mudança que nós poderíamos aí, que seria ideal, né? Talvez uma redução um pouco maior no IR e na contribuição, né? Que é essa que sai de 34% e foi para 26%. Como, por outro lado, houve o aumento, a criação, na verdade, do imposto sobre dividendos, a conta acaba ficando nesses 37 que a gente falou. Então, se nós conseguíssemos aí pelo menos mais uma redução nos 26, né, que foram aí descritos nesse texto, aprovados nesse texto, talvez a gente fique aí com as contas um pouco mais equilibradas. Tá certo. Desculpa, Raquel, a gente vai encerrar a entrevista agora. Daniel, muito obrigada pelas suas explicações, por essa entrevista. Até uma próxima. Até eu que agradeço.